Bom dia, alunos e alunas. Na aula de hoje, nós iremos comentar a obra do escritor José de Alencar. José de Alencar é o maior escritor do romantismo brasileiro. Ele iniciou sua carreira publicando romances em folhetins, aqueles romances publicados em jornais, capítulo a capítulo, a preços acessíveis. Os romances A Viuvinha e 5 Minutos foram publicados nesse formato folhetim em jornais do Rio de Janeiro. E o Alencar alcançou um grande sucesso junto a seu público. José de Alencar foi um dos escritores do nosso romantismo e da literatura brasileira que mais se empenhou em fazer da sua literatura um instrumento de definição da identidade brasileira, da identidade nacional. Os seus romances foram os grandes responsáveis na literatura pela realização desse intento de construção de uma identidade do povo brasileiro. Ele faz isso ao propor focalizar o Brasil em suas mais variadas faces. O Brasil da selva, nos romances indianistas, o Brasil do campo, nos romances regionalistas, o Brasil da cidade, do Rio de Janeiro, da corte, nos romances urbanos e a história do Brasil nos romances históricos. Diversos aspectos da cultura brasileira são representados nesses romances do escritor José de Alencar. Eu vou destacar a partir de agora alguns aspectos representativos da obra de José de Alencar. O primeiro aspecto da obra do escritor José de Alencar, o principal autor da prosa romântica brasileira que eu vou destacar, é o fato de que José de Alencar faz de suas obras, de seus romances, de suas narrativas, um instrumento de abrasileiramento da literatura. José de Alencar foi um escritor que se preocupou em construir uma literatura que reproduzisse a alma, o sentimento, o pensamento, o modus vivendi, a organização social do povo brasileiro em seus romances. Ele escreve os seus romances procurando abrasileirar a literatura tanto no aspecto da linguagem como no aspecto temático. No aspecto da linguagem, há uma grande preocupação de José de Alencar por incorporar nos seus romances expressões da língua tupi, os chamados tupinismos. Não apenas nos romances indianistas, mas também nos romances regionalistas, vez por outra, expressões da língua tupi estão incorporadas na linguagem do romance, trazendo para a linguagem literária as expressões idiomáticas originárias da língua tupi. Também palavras e expressões do português tipicamente brasileiro, nesta preocupação de Alencar em criar uma literatura que procurasse traduzir o português falado pelo povo brasileiro, distanciando-se do português de Portugal. É claro que José Alencar foi um dos primeiros escritores a se preocupar com essa linguagem brasileira. Se ele não consegue realizá-la plenamente, essa linguagem brasileira na literatura se efetivará com muito mais propriedade mais adiante, lá no modernismo, mas o projeto de abrasileiramento de Alencar vai dar esse pontapé de dar à nossa literatura uma cara bem brasileira. Também José de Alencar vai se preocupar em registrar as paisagens e os costumes do Brasil, através de seus romances, realizar um painel, um retrato amplo da vida brasileira. José de Alencar se preocupa em retratar a terra brasileira, o seu povo, de tal forma que as suas obras muitas vezes relatam mitos, lendas, tradições, festas religiosas, usos e costumes observados por José de Alencar no dia a dia da vida brasileira, com a preocupação sempre de dar aos textos de seus romances uma feição bem brasileira. Quanto à linguagem, eu quero destacar aqui, nesse texto aqui, de Ubirajara, romance de José de Alencar, como o escritor incorpora palavras da língua tupi ao vocabulário do português brasileiro. Claro que essas palavras não existiam no português de Portugal, são palavras introduzidas no português brasileiro neste projeto de abrasileiramento da literatura. Olha esse trecho aí de Ubirajara. Pela margem do grande rio caminha Jaguaré. Jaguaré que é o nome do personagem do romance Ubirajara, que por sinal é a elisão, a fusão de duas palavras da língua tupi. Jaguar,
quer dizer onça, né? Um animal com a semelhança de uma onça, ou uma onça propriamente dita, e Arê, que quer dizer verdadeiramente. Então, Jaguaré, que é o personagem focalizado aqui no texto, é uma onça, verdadeiramente uma onça. Portanto, uma aglutinação de dois vocábulos da língua tupi para formar um novo vocábulo e dar nome ao personagem. O jovem caçador. O arco pende-lhe ao ombro, esquecido inútil. As flechas dormem no coldre da uiraçaba. Uiraçaba, outra palavra da língua tupi. Uiraçaba, que também é a junção de duas palavras da língua tupi. Açaba, lugar onde se coloca, e uiri, a flecha, lugar onde se coloca a flecha. Os veados, um animal tipicamente brasileiro, da mata, da selva brasileira. Os veados saltam das moitas de ubaia. Ubaia, uma vegetação típica da paisagem brasileira. E vem retouçar na grama, zombando do caçador. Jaguaré não vê o tímido campeiro, seus olhos buscam o inimigo capaz de resistir ao braço robusto. Enfim, eu trouxe esse trecho aqui apenas para destacar, como vocês estão vendo aqui em letras azuis, palavras do vocabulário indígena e elementos da paisagem tipicamente brasileiras. Essa preocupação do José de Alencar de trazer para os seus romances não apenas o cenário brasileiro, mas também a linguagem, as palavras, o vocabulário falado no Brasil sendo incorporado à língua portuguesa. A prosa poética do Alencar é outro traço que precisa ser destacado na produção literária de Alencar. Quando nós falamos prosa poética, o termo prosa é porque o José de Alencar escreve romances na forma de parágrafos. Voltando aqui para o texto anterior, observem aqui que o texto é escrito na forma de parágrafo. Alencar não escreve poemas. Alencar não escreve textos em versos. José de Alencar escreve prosa, textos na forma de parágrafos, narrativas, relatos na forma de parágrafos. Entretanto, apesar de escrever texto na forma de parágrafos, o Alencar traz a esses textos o ritmo, a sonoridade e a melodia que são encontráveis mais facilmente nos textos poéticos, nos textos escritos na forma de versos, na forma de poemas. Além disso, o Alencar vai trazer para dentro dos seus romances, para dentro de suas narrativas, a figuração poética típica da poesia. O excesso de adjetivações, muitas metáforas, muitas comparações, muitas alegorias, muitas figuras de linguagem, que são recursos usados em maior intensidade e com muito maior frequência nos textos da poesia. Entretanto, o Alencar traz para dentro da prosa, para dentro do romance, esses elementos próprios da poesia, o que faz com que se diga que os seus romances realizam a fusão entre a prosa e a poesia. Para exemplificar essa prosa poética, essa fusão entre prosa e poesia no romance do Alencar, eu vou apresentar para vocês um fragmento do romance Senhora, que é um dos romances urbanos do escritor José de Alencar. Olha só, eu vou ler esse texto, você pode depois fazer essa leitura, lendo-se esse texto com a cadência que o texto exige, dá-nos a impressão de que estamos lendo um texto poético. Vejamos. Há anos raiou no céu fluminense uma nova estrela. Desde o momento de sua ascensão, ninguém lhe disputou o cetro. Foi proclamada a rainha dos salões. Tornou-se a deusa dos bailes, a musa dos poetas e o ídolo dos noivos em disponibilidade. Era rica e formosa. Duas opulências que se realçam como a flor em vaso de alabastro. Dois esplendores que se refletem como o raio do sol no prisma do diamante. Quem não se recorda de Aurélia Camargo, que atravessou o firmamento da corte como brilhante meteoro e apagou-se de repente no meio do deslumbramento que produzira seu fulgor? Onde é que está, nesse texto que acabamos de ler, a presença dessa prosa poética que se identifica no romance de Alencar? Veja, observe esse trecho aí, eu vou marcar aqui em negrito esse trecho, e veja como esse trecho aqui, para efeitos didáticos, ele está colocado aqui nesse quadro aqui lateral, na forma de versos. E veja como se eu fizesse rearranjo na forma de versos,
como o poema se adequaria perfeitamente, o texto em prosa, o texto de um romance, se adequaria perfeitamente a um texto de um poema. Olha só, há anos raiou no céu fluminense uma nova estrela. Desde o momento de sua ascensão, ninguém lhe disputou o cetro. Foi proclamada a rainha dos salões. Tornou-se a deusa dos bailes, a musa dos poetas e o ídolo dos noivos em disponibilidade. Era rica e formosa. Veja que há toda uma sonoridade, uma melodia, um cadenciamento que é muito mais comum na poesia e não na prosa. Agora veja, essa sonoridade, essa melodia, essa cadência, esse ritmo, aparece em todos os textos em prosa do Alencar? Claro que não. Vai aparecer em uns trechos e outros não. Vai aparecer mais em uns romances do que em outros. Eu trouxe um trecho de Senhora, porque é um texto urbano, mas essa prosa poética do Alencar, ela aparece com mais frequência e com mais determinação nos romances indianistas, principalmente no romance Iracema, que é um verdadeiro poema em prosa. Não é apenas essa sonoridade. Outra marca dessa prosa poética no Alencar é o uso de figuras de linguagem. Observe esse texto aqui, o uso intenso de figuras de linguagem. A prosa faz uso de figuras de linguagem, mas no caso do Alencar, o emprego de figuras de linguagem é muito mais intenso do que na maioria das narrativas. Vou destacar aqui apenas esse texto negrito. Duas opulências que se realçam como a flor em vaso de alabastro. Dois esplendores que se refletem como o raio do sol no prisma do diamante. Veja, o paralelismo, que é uma figura de linguagem muito utilizada na poesia, que consiste em você colocar lado a lado no texto expressões de estruturas sintáticas semelhantes, e é o que ocorre aqui. Duas opulências, dois esplendores, que se realçam, que se refletem, como a flor em vaso de alabastro, como o raio de sol no prisma do diamante. Veja que ele constrói em plena prosa, no meio de parágrafos, estruturas paralelas que são muito similares às estruturas que são usadas nos textos poéticos. Além disso, observe, duas opulências que se realçam como a flor em vaso de alabastro. O uso de uma comparação, uma figura de linguagem. Esse emprego, veja só, no mesmo fragmento, um pequeno fragmento, eu tenho ao mesmo tempo o emprego do paralelismo para dar ritmo, para dar cadência, para dar sonoridade, e o emprego de uma comparação. Ele está dizendo aqui que Aurélia Camargo é rica e formosa. Ser rica e ser formosa são duas opulências. Uma opulência, ser rica, outra opulência, ser formosa. Ele diz que são duas opulências que se realçam como a flor em vaso de alabastro. Quer dizer, de nada adianta uma flor colocada numa lata velha de leite ninho. Por exemplo, se ela fosse formosa e pobre, ou se ela fosse rica e feia. Ao dizer que essas duas opulências, a riqueza e a formosura, se juntam, é como você colocar em harmonia a beleza da flor, a formosura, e a riqueza do vaso de alabastro. Olha aqui a associação comparativa e metafórica que o Alencar faz entre essas duas virtudes, essas duas características de Aurélia, rica e formosa. Duas opulências, a formosura como a flor, a riqueza como um vaso de alabastro. E veja que ele repete essa estrutura sintática na frase seguinte: dois esplendores. Que dois esplendores são esses? A riqueza e a formosura. Como o raio do sol no prisma do diamante. O raio do sol, a formosura. O prisma do diamante, a riqueza. Duas opulências que se refletem. Veja o recurso metafórico empregado por Alencar aqui, numa estrutura sintática cadenciada, melodiosa, muito comum nos textos poéticos. É isso o que nós chamamos no Alencar de prosa poética. Ok. Esses aspectos vão aparecer nos diversos romances de Alencar. Vou destacar a partir de agora os 4 grupos de romances do Alencar, começando
pelo grupo dos chamados romances indianistas. Fazem parte dos romances indianistas do escritor José de Alencar os romances Iracema, o Birajara e o Guarani. Alencar escreveu essa trilogia quer dizer, um conjunto de 3 livros, né? Essa trilogia de temática indianista, Iracema, o Birajara e o Guarani. Nos 3 romances, o meio ambiente e a paisagem brasileira são extremamente valorizados. Nesses romances, o Alencar realiza a mistura, a fusão dos elementos da terra brasileira com o elemento humano, a natureza brasileira e o verdadeiro habitante do Brasil, o índio. Nesses romances, o Alencar realiza, com forte densidade dramática, realiza um relato do Brasil em seus diversos momentos. O Birajara, o Brasil antes da chegada dos portugueses, quando era habitado apenas pelos povos indígenas. Iracema, o primeiro contato do branco com o índio, e o Guarani, o branco e o índio durante o processo de colonização. Nesses 3 romances, que de alguma maneira também são chamados de histórico-indianistas, mais indianistas do que históricos, o Alencar, de forma lendária, de forma metafórica, faz um levantamento mítico das origens e formação do povo brasileiro. É claro que Alencar não faz um documento fiel, mas uma idealização romântica do nosso passado indígena. Realiza a conciliação romântica entre os colonizadores brancos e os colonizados indígenas. Nos romances indianistas, Alencar constrói uma atmosfera mítica, um tanto distanciada da realidade e muito próxima da mitologia. Iracema é o romance que nós lemos, o paradidático do primeiro trimestre. Nesse romance, a Índia Tabajara e Iracema apaixona-se por Martim, um guerreiro português. Contudo, o amor entre eles se torna impossível porque ela era sacerdotisa da tribo, ela tinha funções religiosas na tribo Tabajara em que vivia. Por ser sacerdotisa da tribo, ela deveria se manter virgem e fiel a Tupã, porque ela guardava o segredo da Jurema. E ela era supervisionada pelo seu pai, o pajé Araquém. Entretanto, com o contato de Iracema com Martim, o amor entre os dois surge, o amor entre o elemento indígena Iracema, o elemento branco Martim, e esse amor entre a branca Iracema e o branco Martim fará com que Iracema quebre o juramento e ela vai morar com Martim nas praias do Ceará. Lá, nas praias, nasce Moacir, que vem a ser uma representação simbólica do primeiro brasileiro, fruto da miscigenação entre o branco e o índio. O romance termina de forma trágica porque Iracema morre em consequência da quebra do juramento religioso por ter quebrado o segredo da Jurema. O romance Iracema é uma lenda do Ceará, um mito das origens do povo brasileiro. Realiza uma construção metafórica, simbólica, alegórica da miscigenação racial do povo brasileiro. O branco português Martim se une com a índia Iracema e geram Moacir, o filho da dor, o primeiro brasileiro. É interessante que o surgimento desse novo brasileiro, produto da miscigenação do branco com o índio, terá como consequência a morte do elemento indígena. Veja que Alencar, de certa forma, faz uma leitura do processo de povoamento, colonização do território brasileiro e o destino trágico dado aos povos indígenas através do genocídio e da morte dos povos indígenas. O romance registra diversos conflitos entre os índios pitiguaras e os índios tabajaras. Os índios pitiguaras, a quem pertence os índios Jacaúna e Poti, e a tribo Tabajara, a quem pertence Araquém, que é o pajé, e Irapuã. No romance, Martim, o branco português, surge na tribo dos pitiguaras e se torna amigo de Poti, mas se apaixona por Iracema, que pertence à tribo dos Tabajaras, e
Veja que há um entrecruzamento de elementos conflituosos que serão responsáveis pelo desfecho trágico da narrativa do romance. Além de Iracema, ainda na temática indianista, aqui está um trecho de Iracema, o trecho que inicia o segundo capítulo de Iracema. Além, muito além daquela serra que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira. Veja a sonoridade, a melodia, a cadência, a prosa poética que é própria dos textos de Alencar, né? Além, muito além daquela serra que ainda azula no horizonte. Veja também a questão lendária, a questão mítica, além, muito além daquela serra, nasceu Iracema, como se fosse um ser quase que sagrado, quase que divino, surgindo lá no horizonte. É uma forma de idealizar a figura de Iracema. Idealização da mulher, idealização da figura indígena. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que asas da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira. Veja aqui, a descrição de Iracema se realiza no romance a partir de associação de suas características com os elementos da natureza brasileira. A virgem dos lábios de mel, veja, os lábios dela como mel, os cabelos negros como asas da graúna. Graúna, elemento da natureza brasileira. Cabelos negros como asas da graúna. E os seus cabelos eram mais longos que seu talhe de palmeira. Palmeira, elemento da natureza brasileira. O favo da jati não era doce como o seu sorriso. Jati, abelha existente no ambiente geográfico brasileiro. O sorriso dela era mais doce do que o mel produzido pela abelha jati. Mais uma vez, sorriso, característica de Iracema. O mel da abelha jati, elemento da natureza brasileira. A descrição da personagem a partir de elementos da natureza brasileira. Mais rápida que a ema selvagem. A rapidez de Iracema comparada com a rapidez de outro elemento da natureza brasileira. A morena virgem corria o sertão e as matas do Ipu. Iracema corria nos sertões e nas matas da natureza brasileira. Veja a integração entre a figura indígena, o personagem protagonista do romance e os elementos da natureza brasileira. É bom lembrar que essa integração entre o elemento indígena e a natureza brasileira, o ambiente natural da paisagem brasileira em que ele circula, faz parte do projeto nacionalista do escritor José de Alencar, faz parte do projeto nacionalista do romantismo brasileiro, de valorização do indígena, de valorização da natureza brasileira. Ainda quero destacar a linguagem metafórica de Alencar, ao descrever aqui Iracema, o pé de Iracema, o pé grácil e nu, mal roçando, alisava apenas a verde pelúcia que vestia a terra com a chegada das primeiras águas. Veja, o Alencar para dizer que Iracema, o pé grácil e nu, andava descalça, pisando na grama. Mas, ao invés de dizer isso de forma simples, o Alencar envolve esse relato, o pé descalço de Iracema pisava na grama. Ele diz isso de uma forma extremamente metafórica, o pé grácil e nu, mal roçando, alisava apenas a verde pelúcia e a grama, isso é uma metáfora. A verde pelúcia que vestia a terra, a verde pelúcia que vestia a terra é a grama. O seu pé mal roçava, alisava apenas a grama, para dizer que ela pisava com suavidade, não pisava forte, ele quer dizer que ela era gentil, que ela era graciosa. Mas veja a forma, a linguagem extremamente carregada de fantasia, de imaginação, como o Alencar constrói o seu texto. Iracema, exemplo maior da prosa poética na literatura do escritor José de Alencar. O Guarani é outro romance indianista do José de Alencar que retrata o Brasil durante o processo de colonização. Vai retratar o Brasil no estágio mais adiante, quando começam a ocorrer no território brasileiro as primeiras povoações. Esse romance abarca os anos dos 1600 e corresponde ao período das entradas e bandeiras. O romance vai retratar conflitos entre os brancos que estavam chegando para construir
as primeiras cidades, os primeiros povoados e os elementos indígenas que habitavam nos arredores destas povoações. O romance conta a história da Branca Ceci e o Índio Peri. Veja que há uma inversão do romance Iracema. Em Iracema nós temos a Índia, a mulher índia e o homem branco. Aqui nós invertemos. Nós temos a mulher branca e o homem índio. Peri, que é o personagem central do romance ao lado de Ceci, é um índio que faz amizade com os brancos e se apaixona pela filha do doutor Antônio Maris, que é o homem branco que está realizando uma construção de casas de povoamento no território brasileiro. Peri nutre por Ceci uma verdadeira adoração. Há no relacionamento entre o índio Peri e a Branca Ceci uma espécie de reprodução da relação de vassalagem e suzerania. Peri é retratado por Alencar nesse romance como se fosse um verdadeiro cavalheiro medieval, servo da suzerana Ceci, por a quem bota adoração quase religiosa. Desse relacionamento de proteção, de cuidado de Peri em relação a Ceci, há por trás desse relacionamento um amor profundo, mas um amor platônico, um amor à distância. O romance, em paralelo a essa história de amor entre Peri e Ceci, vai apresentar também conflitos, os diversos conflitos existentes entre os primeiros brancos que povoaram o território brasileiro e os povos indígenas, a resistência dos indígenas à realização dessa povoação. É bom lembrar que o romance é construído bem, tomando como referência a teoria do bom selvagem, de Jean-Jacques Rousseau, e vai opor a cultura, a civilização, representada pelos homens brancos que chegam para civilizar entre aspas, o território brasileiro, e a natureza, representada pelo bom selvagem, pelo elemento indígena. Então, cultura, os homens brancos que aqui chegam, natureza, o elemento indígena. O dado interessante e relevante nesse romance é que o Alencar evolui nessa análise da relação entre brancos e índios. Porque tanto do lado da cultura, representada pelo homem branco colonizador, existem personagens bons e maus, como do lado da natureza, representada pelos povos indígenas, existem bons e maus. Existem homens brancos bons, como Dom Antônio Maris, o pai de Ceci, como a própria Ceci, que é cheia de pureza, inocência e de respeito e cuidado com os povos indígenas. Então, há brancos bons, mas há brancos maus. O personagem Loredano e o seu bando de aventureiros que praticam maldades e atacam os povos indígenas com violência e praticando crimes. Mas do lado dos indígenas também, você tem os bons indígenas, representados por Peri e os índios goitacazes, e você tem os maus indígenas, representados pelos índios aimorés, que eram antropofágicos e que, inclusive, atacam o povoamento, a habitação construída pelo pai de Ceci, Dom Antônio Maris, e nisso vai se travar uma guerra que vai terminar num grande incêndio, com tudo incendiado. O final do romance, aqui vejo na capa de Guarani, Peri salvando Ceci do incêndio, da destruição. Ceci constrói um barco, arranca uma palmeira com o braço, veja o heroísmo, né, de Peri, constrói um barco para salvar a Branca Ceci. O final do romance tem essa viagem mitológica do índio Peri e a Branca Ceci. Além de Iracema, Iracema e o Guarani, há também o romance Birajara, que eu destaquei aqui em amarelo. É um romance que retrata o Brasil pré-cabralino, o Brasil antes da chegada dos portugueses. É um relato que apresenta os diversos povos indígenas que habitavam no território brasileiro e as diversas guerras, as diversas lutas que existiam internamente entre esses próprios povos indígenas. Além dos romances neandistas, Alencar escreveu romances urbanos. Nos romances urbanos,
o escritor José de Alencar vai apresentar intrigas amorosas, chantagens, amores impossíveis, aventuras tão próprias do romantismo. Entretanto, Alencar, para além dessa idealização romântica, ele vai realizar também uma análise social, vai fazer um julgamento crítico de certos temas delicados e complexos do Brasil urbano do século XIX. Vai demonstrar nesses romances, ao lado da idealização dos heróis românticos, que serão os protagonistas do romance, em paralelo surgirão personagens secundários que representarão as contradições e os conflitos da própria sociedade brasileira. Temas como o casamento por interesse, a concessão do dote, a ascensão social a qualquer preço, a independência feminina, o lugar da mulher na sociedade, a prostituição nas altas camadas sociais, o dinheiro como elemento de interesse nas relações amorosas, temas que serão muito mais abordados pelos realistas, já aparecem nesses romances do José de Alencar. Vou destacar aqui o primeiro desses romances urbanos de Alencar, o romance Lucíula. Lucíula focaliza a sociedade brasileira burguesa na corte, no Rio de Janeiro do século XIX. Os personagens centrais do romance Lucíula é Lúcia, uma moça pobre, decente, honesta, pura, e que a família adoece e ela acaba, para salvar a família, envolvendo-se no mundo da prostituição. Vivendo no ambiente de prostituição da alta sociedade do Rio de Janeiro, ela conhece Paulo. E ao conhecer o amor de Paulo realizará uma profunda transformação em Lúcia. O amor de Paulo resgatará Lúcia da prostituição. Ela abandona a prostituição para viver a grande experiência de amor com o personagem Paulo. A ideia romântica de que o amor regenera, de que o amor transforma as pessoas. O amor como elemento de redenção é o tema central desse romance do escritor José de Alencar. Para além desse tema romântico, há também, claro, uma crítica social através da apresentação da temática da prostituição, no contexto da hipócrita sociedade brasileira na corte no Brasil do século XIX. Alencar discute, sobretudo nesse romance, o papel da mulher na sociedade. Por isso que nesse romance, Senhora, Diva e Lucíula, há que se dizer que neles o Alencar constrói perfis femininos, porque são romances em que há personagens femininas fortes que procuram discutir. Alencar, um homem do século XIX, já discute o lugar da mulher, os direitos femininos dentro de uma sociedade extremamente machista e preconceituosa. Além de Lucíula, Alencar também escreve o romance Senhora. Em Senhora, também o Alencar vai retratar os salões, a vida social na corte no Rio de Janeiro do século XIX. Desta vez, o Alencar vai trazer as personagens Aurélia Camargo e Fernando Seixas. Fernando Seixas, filho de uma família rica, a família faliu, e ele se encontra passando por dificuldades financeiras. Conhece a Aurélia Camargo, uma moça pobre, se apaixona por ela e os dois vivem uma experiência amorosa intensa. Entretanto, Fernando Seixas é um rapaz muito atraído pela vida social, pelo brilho do status, e por causa disso, o Fernando Seixas, em razão também de dificuldades financeiras, Fernando Seixas acaba encerrando o namoro com Aurélia para se envolver num casamento por dinheiro com uma terceira mulher, uma personagem chamada Adelaide Amaral. O romance passa por inúmeras transformações e peripécias, porque no meio da história, Aurélia Camargo recebe uma herança e enriquece. Isso é muito comum nos romances românticos, né? A ocorrência de fatos extremamente inesperados, impossíveis, mirabolantes. Quando a Aurélia se torna rica, ela inverte. Antes que Fernando Seixas se casasse com uma mulher cujo pai tinha oferecido um dote de 30 contos de réis, a Aurélia Camargo faz para Fernando Seixas o oferecimento de um dote muito maior. Oferece para ele um dote de 100 contos de réis. E assim o Fernando Seixas se casa com a Aurélia Camargo
por dinheiro. Isso vai trazer conflitos e tensões dentro do romance, com diversas transformações e peripécias, mas no final, como se trata de um romance romântico, apesar da crítica que o Alencar faz nesse romance ao casamento por dinheiro, no final, Fernando Seixas se arrepende, se transforma, se regenera e vai viver feliz com Aurélia Camargo. Então, o tema central, o casamento por dinheiro, a questão do dote, é uma crítica forte às relações de casamento mediadas pelo interesse econômico, pelo interesse financeiro existentes naquela época. Alencar, de forma corajosa, denuncia, condena, critica uma instituição até então aceita como normal na cidade daquela época. Na luta entre o bem e o mal, na luta entre o amor e o dinheiro, o amor, assim como em Lucila, age como elemento de redenção. Será o amor de Aurélia que vai transformar o Fernando Seixas, antes ambicioso e interesseiro, em um homem honesto, decente e perdidamente apaixonado por Aurélia Camargo. Tipicamente, na narrativa, tipicamente romântica. Assim como Lucila, o romance Senhora também discute o papel da mulher na sociedade. Aqui está um trecho do romance Senhora para ilustrar essas questões do casamento por dinheiro que permeiam a narrativa por inteiro. Nós temos aqui um diálogo entre Aurélia Camargo e Fernando Seixas. Representamos uma comédia, isso é Aurélia Camargo falando, representamos uma comédia na qual ambos desempenhamos nosso papel com perícia consumadas. Entremos na realidade, por mais triste que ela seja, e resigne-se cada um ao que é. Eu, uma mulher traída. O senhor, um homem vendido. Vendido? Exclamou Seixas, ferido de alma. Vendido sim, não tem outro nome. Sou rica, muito rica, sou milionária. Precisava de um marido, traste indispensável às mulheres honestas. O senhor estava no mercado, comprei-o. Custou-me 100 contos de réis. Foi barato, não se fez valer. Eu daria o dobro, o triplo, toda a minha riqueza por este momento. A moça apontou a Seixas numa cadeira próxima. Sente-se, meu marido. Com que tom acerbo e excruciante lançou a moça esta frase, meu marido, que nos seus lábios ríspidos acerava-se como um dardo eivado de cáustica ironia. Mas o senhor não me abandonou pelo amor de Adelaide, e sim pelo seu dote, um mesquinho dote de 30.000 cruzeiros. Eis o que não tinha o direito de fazer e que jamais lhe podia perdoar. Veja que nesse trecho, Aurélia Camargo joga no rosto de Fernando Seixas o fato de ele ter se casado por dinheiro, ter se casado por interesse. Mas isso é um trecho do meio da narrativa. No final do romance, os dois amantes passarão por um grande processo de transformação. Fernando Seixas vai se arrepender, vai se modificar, vai se transformar por amor a Aurélia, e a Aurélia, vendo a transformação de Fernando e por amor a ele, o perdoará. O perdão permitirá a reconciliação e a felicidade dos amantes ao final do romance. Eu quero destacar nesse trecho a linguagem do Alencar, né? Primeiro, que diferentemente dos romances indianistas, o Alencar adota agora um tom mais forte, mais crítico. Precisava de um marido, traste indispensável às mulheres honestas. O senhor estava no mercado, comprei-o. Veja que há um tom mais forte, contundente, mais irônico, diferentemente daquele tom poético e mais fantasioso próprio dos romances indianistas, especialmente do romance Iracema. São romances românticos, mas nestes romances o Alencar já realiza uma transição para o realismo. Mas apesar dessa crítica, dessa denúncia, veja que o Alencar ainda mantém a linguagem romântica, né? Com que tom acerbo e excruciante, olha, o tom da voz dela, acerbo e excruciante, para dizer que ela falou de forma grosseira, de forma dura, de forma rude. Lançou a moça esta frase, meu marido, que nos seus lábios ríspidos, olha, lábios ríspidos, acerava-se como um dardo, veja só, acerava-se, quer dizer, apegava-se, colava-se, como um dardo, como uma seta eivada de cáustica ironia. Veja que linguagem extremamente metafórica para dizer que ela falou com um tom forte, crítico, irônico, mas ele usa uma linguagem metafórica, enfeitada,
o que é a manutenção do elemento romântico, da linguagem romântica, apesar do elemento crítico que está. Então nós temos uma crítica realista vestida numa roupa de linguagem romântica. É isso, os romances urbanos do Alencar. Senhora foi adaptado para a televisão. Temos aí uma cena de uma novela da Rede Globo, uma adaptação em forma de novela na Rede Globo de televisão, que foi ao ar na década de 1970. Uma novela antiga. Ok. Além dos romances urbanos e indianistas, o Alencar escreveu romances regionalistas. Os romances regionalistas mais importantes do Alencar são os romances do sertanejo gaúcho e o Tronco do Ipê. O romance regionalista de José de Alencar é essencialmente um romance de costumes, que retrata os costumes, a vida, o modus vivendi do homem rural do interior brasileiro. Ele pende desde cedo para a descrição do homem e da vida brasileira nas regiões mais remotas dos sertões brasileiros. Ele focaliza, ora, o ambiente da vida social, da organização social nesses ambientes rurais, da roça, e ao mesmo tempo faz um registro divertido, pitoresco da vida rural. Desde os pampas gaúchos, lá no Rio Grande do Sul, no romance O Gaúcho, até o sertão do Ceará, no romance sertanejo. Em O Tronco do Ipê, o Alencar vai retratar a vida rural no interior do estado de São Paulo, na região divisória entre São Paulo e Rio de Janeiro, na região do café, nas plantações de café do século XIX. O romance sertanejo, desses três, é o mais importante. É um romance da fase regionalista, ou sertanista, também são chamados romances sertanistas. Foi publicado no ano de 1875 e o Alencar põe em cena o sertão nordestino, onde se desenrola a trajetória repleta de heroísmo do personagem central, um vaqueiro chamado Arnaldo, um vaqueiro cearense, homem do campo, simples, bravo e lutador, e que enfrenta tudo e todas as coisas por seu amor que nutre pela personagem Dona Flor, mas é um amor platônico, um amor à distância, e também por seus ideais. Os dias e os trabalhos do vaqueiro servem como pano de fundo para que o Alencar faça um painel, um retrato, um registro no Nordeste brasileiro, principalmente o Nordeste que era desconhecido para os moradores do Rio de Janeiro da corte. Graças ao grande destaque de Arnaldo nas cavalhadas, o Alencar vai trazer esse universo da vaquejada, da cavalhada, da corrida de mourão, do ambiente cultural dos vaqueiros do sertão nordestino. Além desses romances regionalistas, eu quero destacar aqui o fato de que Alencar, apesar de retratar o ambiente rural, há uma crítica muito forte que se faz ao Alencar nesses romances regionalistas, porque dizem que o Alencar retrata a roça, o mundo rural, sem ter ido até lá, sem ter conhecido. Por exemplo, no romance O Gaúcho, há diversos fatos relatados por Alencar que não condizem com a forma de ser e com o modus vivendi do gaúcho. Em outras palavras, o Alencar constrói uma idealização da vida gaúcha, da vida gaúcha, dos moradores dos pampas do Rio Grande do Sul, sem de fato conhecer esse modus vivendi, e cria de alguma maneira algumas incoerências, algumas incongruências, há algumas críticas do Alencar quanto a isso. Veja, no caso do sertanejo, nós que conhecemos o sertão sabemos que o sertão é uma região seca, inóspita, agressiva, de um sol escaldante, mas veja o sertão que o Alencar descreve aqui nesse fragmento. Esta imensa campina que se dilata por horizontes infindos é o sertão da minha terra natal. Ao invés da terra seca, do solo rachado, o Alencar diz, esta imensa campina. Veja que esse sertão não corresponde com o sertão real. Aí campeia o destemido vaqueiro cearense, que a unha de cavalo acolça o touro indômito no cerrado mais espesso e o derriba pela cauda com admirável destreza. Veja que ele está retratando aqui o fato de o vaqueiro se aproximar do boi para derribar o boi numa corrida de mourão. Mas ele o faz com uma idealização incomum, né? O touro indômito, olha, indômito.
Veja a adjetivação própria do Alencar. Olha o que ele diz aí no parágrafo seguinte. Aí, nesse ambiente que o vaqueiro destemido campeia, ao morrer do dia, reboa entre os mugidos das reses a voz saudosa e plangente do rapaz que aboia o gado para o recolher aos currais no tempo da fé. Ao invés de dizer ao entardecer, ele diz ao morrer do dia. Veja a linguagem metafórica do José de Alencar. Reboa entre os mugidos das reses a voz saudosa e plangente do rapaz que aboia o gado. Olha, reboa entre o mugido das reses. Ao invés de dizer o vaqueiro gritava com o gado para tangê-lo, o Alencar diz, reboa a voz saudosa e plangente do rapaz que aboia o gado. Veja que ele faz um registro do trabalho do vaqueiro conduzindo um gado de uma forma extremamente idealizada, muito distante da realidade do dia a dia difícil, trabalhoso do contato do vaqueiro no cuidado com os animais. Ok. Além dos romances regionalistas, rurais, da roça, do interior, o Alencar também escreveu os romances históricos. Os romances históricos são romances cujas narrativas têm como pano de fundo fatos da história do Brasil. Normalmente são relatos históricos de fatos ocorridos durante o período colonial brasileiro. O Alencar, nesses romances, propõe uma releitura, uma reinterpretação de fatos marcantes do período do Brasil colônia, principalmente ao fazer um resgate da busca do ouro, da luta por riquezas e metais preciosos e a luta pela expansão territorial do país recém-conquistado. Os enredos desses romances retratam, registram vários momentos da vida brasileira, da história brasileira, mas, claro, o relato histórico também vem carregado de um nacionalismo exaltado, de muita fantasia, de muita idealização. É a história do Brasil contada, mas contada por meio das lentes idealizadoras do romantismo. O romance As Minas de Prata retratam a busca da riqueza pelas lendárias Minas de Prata, a história das Minas de Prata, a busca pelas Minas de Prata durante o século XVII, os anos dos 1600, a corrida pelos metais preciosos no contexto do Brasil colônia durante o período das invasões holandesas e das invasões espanholas. O livro A Guerra dos Mascates tem como pano de fundo o fato histórico que dá título ao romance A Guerra dos Mascates. Trata-se do registro do conflito entre as cidades históricas de Olinda e Recife. Na guerra, os proprietários de engenhos de Olinda lutam contra os mascates, os comerciantes portugueses que residiam na cidade do Recife. É o fato histórico resgatado na perspectiva da narrativa histórica. Já Alfarrábios é uma trilogia, são 3 histórias distintas, mas todas elas dedicadas também ao período histórico do Brasil colônia. Eles colocam em uma dessas histórias, coloca-se em destaque a figura histórica do Aires de Lucena e a luta deste personagem histórico contra o destino e o seu combate contra os invasores holandeses e franceses no litoral brasileiro. Ok, gente, esse é um painel da obra do escritor José de Alencar. Façam um bom proveito, bom sucesso para todos vocês. Até a próxima. Muito obrigado.